Olá, seja muito bem-vindo ao Papo sobre Família, um podcast especial produzido pela Igreja Batista Central de Fortaleza, a IBC, como parte da nossa série Família, que aconteceu de maio a junho de 2025. Nós estamos aqui para falar de um tema muito especial, que é quando a ansiedade e a depressão batem à porta da família. Eu sou o Daniel e quero desde já agradecer imensamente ao MC Studio, ou como eu gosto de falar, o MC Studio, que está nos recebendo aqui essa manhã, tarde, noite, seja a hora que você estiver assistindo, não vou revelar que horas são. E somos muito gratos ao MC Studio por estar nos recebendo aqui e gravando esse podcast. E esperamos que você possa também conhecer esse lugar. E estou aqui com nossas duas incríveis convidadas, que eu sou suspeito para falar, porque uma é minha amiga e a outra é minha amiga e minha esposa. Então, eu quero que vocês se apresentem, aí, a Tainara e a Gleice, quem quiser começar. Vai, Gleice, por ordem alfabética. Meu Deus. Bom, eu sou a Gleice, né? É um privilégio estar aqui com vocês hoje, né? Dividir esse momento com essas duas pessoas, né? Essa aqui ainda vai, mas essa aqui é maravilhosa. É muito bom estar aqui entre amigos, entre irmãos, né? Entre amores e entre família. Então, é um privilégio estar aqui e que Deus nos abençoe nesse momento, né? Olá, eu sou a Tainara, sou psicóloga também. Estou no meio de pessoas maravilhosas e eu vim falar para você algumas coisas sobre a família, porque família é muito unida, mas também muito oriçada. E é um prazer estar aqui. Esqueci de falar, né, que são duas profissionais da área de saúde, não são só membros da nossa igreja, participam de grupos de relacionamento, servem na nossa igreja, mas também Tainara é psicóloga e a Gleice é terapeuta e conselheira cristã. Então são profissionais aí especializadas que vão nos ajudar a discorrer sobre esse tema, como eu falei, quando a ansiedade e a depressão batem à porta da família. Escolhemos aí, a gente teve recentemente até uma pregação do pastor Daniel que falou um pouco sobre lidar com os transtornos dentro da igreja, né? E como muitas vezes a gente, por conta até da nossa fé, a gente acaba às vezes desconsiderando, né, algumas questões de saúde mental. E ele até falou lá que tem essas duas grandes categorias, que são a ansiedade e a depressão, que estão correlacionadas até com diversos outros problemas de saúde mental, né? Então, eu queria começar aí perguntando para vocês, quem quiser nos trazer primeiro aí uma definição sobre esses dois transtornos, que são a depressão e a ansiedade. Pode falar, Tainara. Obrigada. Eu não vou dar assim uma definição muito social, muito googlada, então vocês têm liberdade de ir no Google pesquisar também, caso eu erre. Mas ansiedade, ela pode ser causada tanto a ansiedade natural que nós temos, aquilo que nos prepara, aquilo que nos faz nos organizar para os eventos, mas ela pode também ficar demais. O que é um transtorno? É aquilo que vem em excesso. Porque momentos de tristeza, de melancolia, de estar para baixo, sem motivação, ocorrem com todos nós. Mas quando aquilo vira um excesso, aí exige-se um cuidado. Então a ansiedade é esse excesso de preocupações, de sensação de descontrole, de sensação que as coisas não vão funcionar como você planejou ou planejar demais. Então é um anseio. É aquilo que eu quero que aconteça, mas não sei se vai acontecer. E a depressão é, como Freud vai dizer, a melancolia, o luto em vida, o luto por aquilo que é vivo, o luto pelo desejo não realizado, pelo sonho adiado, é o sentimento da eterna falta, também dita por Lacan. Então, é esse excesso de falta, é esse excesso de futuro, no caso da ansiedade, mas também, não vamos esquecer, os fatores genéticos, os fatores ambientais, os fatores cerebrais, a história de vida que você passa, tudo isso influi nessa questão dos transtornos. Sim, e é muito interessante o que a Tainara está falando, porque existe a diferença entre a ansiedade, por exemplo, o estar ansioso, se preocupar e ficar empolgado na expectativa, né, das coisas acontecerem. E existe o estado ansioso, que é o quadro realmente do transtorno ansioso,
um transtorno, ele altera o funcionamento do cérebro. Nosso cérebro é uma máquina, né? Ele é o processador do nosso corpo. Então, quando é ele quem manda todas as informações do eu vou mover o dedo a o que eu vou sentir, né? Ao contrário do que a gente pensa ou do que é senso comum, as emoções não acontecem no coração. Elas acontecem no cérebro. Às vezes a gente sente o coração acelerado, o estômago apertado, mas todas essas informações são processadas pelo cérebro e encaminhadas para o nosso corpo. Então, quando a pessoa tem um transtorno ansioso ou um transtorno depressivo, ela vai ter uma alteração no funcionamento dessa máquina que comanda todo o corpo. Então, a pessoa vai ter sintomas, ela vai ter alterações e tendências a isso acontecer de uma forma mais descontrolada. E por isso que algumas vezes é necessário o uso de uma medicação para compensar e equilibrar, né, os neurotransmissores, os hormônios. Então, nós somos um conjunto. Deus nos criou com corpo, alma e espírito. Então, a alma que está sendo falada não é a alma que sai do corpo. É justamente uma junção da mente e das nossas emoções. Então, tudo isso vai estar sempre presente em nós. Nós vamos nos ansiar, nós vamos, às vezes, ficar entristecidos, né? Num momento mais depressivo, né? Nesse luto em vida, que a Tainara falou. Entretanto, nem sempre isso é um transtorno. E nem sempre isso é um pecado, ou é uma falha de caráter, ou é um estado em que eu consigo controlar. Aproveitando essa colocação aí, que eu já ia trazer justamente esse questionamento, né? Então, nós podemos dizer que depressão e ansiedade é pecado? Ou é sempre pecado, ou nunca é pecado? O que é que vocês acham? É uma discussão muito interessante, né? Assim, Cabe outro podcast só nesse assunto. cabe outro podcast. Mas vamos tentar ser objetivas, né? Pergunto isso porque hoje nós temos, já nós vamos falar mais sobre as causas, né, que tem levado isso para a família, mas os pais lidam com isso com os filhos, Sim. os irmãos uns com os outros, marido com mulher, mulher com marido, e muitas vezes na igreja o que nós vamos fazer é acusar, não, você não pode ficar deprimido não, porque Jesus te ama, porque você tem Jesus e tal, você não pode ficar ansioso, então, porque a Bíblia diz não andeis ansiosos, então todas essas coisas são a mesma coisa, a gente tem algum tipo de diferença entre a parte psicológica e um outro... Tá. Assim, existe a diferença, sim. O que acontece? Eu falei agora que o transtorno ele altera o funcionamento do cérebro. Então, de certa forma, uma pessoa que tem um transtorno, ela não tem culpa de estar se sentindo assim. A mecânica dela, o processador dela, tá com um defeitinho, vamos dizer assim, e ele tá mandando informações, vamos dizer, errôneas, ele tá mandando informações equivocadas, ou informação de mais, ou informação de menos. Então, a pessoa vai ser um reflexo disso, certo? Beleza. Até aí, não é pecado, a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não tem culpa disso. Quando que a depressão ou a ansiedade se tornam um pecado? Quando nós percebemos, descobrimos, recebemos um diagnóstico e nós somos negligentes com esse tratamento. Por exemplo, eu, Gleice, né, tenho um transtorno chamado transtorno de estresse pós-traumático por conta de um abuso que eu sofri na infância. Então, eu tenho um transtorno e esse transtorno faz com que o meu cérebro funcione de um determinado jeito. Ele tem padrões e eu não tenho, muitas vezes, controle sobre isso. Veio um gatilho, pá, acontece, né? Daniel sabe muito bem sobre isso, das noites acordado com meus gritos, né? Sonhando, tendo pesadelo. Mas eu não tenho controle sobre como isso vai acontecer, ou se um gatilho vai chegar e tudo. Às vezes eu consigo evitar um ou outro, mas nem sempre. Aí o que acontece? Eu sei que eu tenho um transtorno, eu sei que esse transtorno faz o meu cérebro se comportar de uma forma, eu me comportar e reagir de outra forma. Quando que é pecado? Quando eu entendo esse processo e eu sou negligente. Quando eu entendo esse processo e eu digo, mas é porque eu tenho TEPT. Então, você que lute, né? Porque... A doença vira signo. Exatamente. Eu sou do signo da ansiedade, então você vai ter que me engolir. Tá muito comum isso em alguns transtornos específicos, né? Os de neurodesenvolvimento, como o TEA, né? O autismo. Tá muito comum também TDAH. isso. TDAH. Eu tenho TDAH. Então você que Tipo lute, assim, porque eu não esqueci. fiz meu trabalho, esqueci, porque eu tenho TDAH. fui relapso, né? Não, mas é porque eu tenho TDAH, então o problema é de vocês. Isso. Então, o pecado, ele entra quando nós entendemos uma coisa e nós somos negligentes. O CR é muito fantástico, né? Celebrando Restauração, se você não conhece, é um programa que a nossa igreja tem e que tem em várias outras igrejas de 12 passos.
em que a gente trabalha o processo do sair da negação e viver essa nossa jornada de restauração. Então, o primeiro passo é sair da negação. Sair da negação não é eu sei que eu tenho um problema e não, mas eu não tenho não, fulano, mentira, não existe. Não, nem sempre. Isso é um tipo de negação. O outro tipo de negação é eu dizer, eu realmente não saber, eu não conhecer o problema. Quando os olhos se abrem, Deus traz à tona aquela luta, eu preciso olhar para aquilo e ser responsável, me tornar co-participante do meu processo de restauração. Deus vai fazer um ponto, o outro ele não vai fazer por mim. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, no momento em que eu descubro que eu tenho um transtorno, que eu sou negligente com ele, aí sim eu estou vivendo em pecado. E o que é esse andez ansioso, o que é esse estado depressivo que a Bíblia fala? É quando você, mesmo não tendo um transtorno, você se entrega a esses pensamentos, a esses sentimentos, né? Se a Tainara quiser explicar um pouco melhor sobre isso. Pronto, é o seguinte, vamos dividir por partes, vamos começar com a perspectiva bíblica. Perfeito. A ansiedade na Bíblia, ela está muito vinculada ao material, ao comer, ao vestir, ao morar. Por quê? Porque na antiguidade, muitas nações viviam em guerra. Mesmo havendo o Império Romano, quando Cristo veio ao mundo, havia ali guerra, havia ali escassez, havia ali necessidades. Então, Israel fica numa terra com pouca chuva. Então, a ansiedade na Bíblia, se você pegar todo o contexto do Sermão do Monte, ela vai estar atrelada ao material. Quando o apóstolo Paulo fala disso lá em Filipenses, ele também está trazendo ao material. Mas é interessante observar que a ansiedade e a depressão que existem na Bíblia, elas estão presentes mesmo naqueles personagens que foram muito usados por Deus. O salmista muitas vezes vai descrever: ó minha alma, porque te abates dentro de mim. Jó vai dizer: maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que me concebeu minha mãe. Então, assim, a ansiedade, ela vai estar lá. Elias, né? Elias também é um exemplo muito clássico de depressão. Jonas com a mania de controle dele, querendo controlar tudo, incluindo Deus. Então, assim, a Bíblia ela não nos esconde esse problema, mas ela nos ensina a forma espiritual de lidar com ele. Paulo vai dizer: lancem sobre o Senhor a sua ansiedade. Muitas pessoas que eu vejo relatando que tem essa questão com ansiedade e depressão, elas dizem: eu tenho dificuldade de orar. Por quê? Porque quando você ora, você entra em contato com aquilo que está te machucando. É quando a sua mente se pega lidando com aqueles pensamentos que durante o dia você faz muita força para ignorar. Então, o ansioso está orando: Senhor, abençoa minha vida, mas aí eu tenho que pagar aquela conta amanhã. O depressivo está orando e diz assim: poxa, mas eu não estou com vontade, eu vou ficar só calado aqui e o Senhor, o Espírito Santo, vai interpretando o resto. Então, assim, existe a aplicação espiritual de você orar, de você colocar em Deus, mas também existe a questão médica. A Bíblia não ignora a medicina. A Bíblia vai falar de bálsamos, de curar feridas com óleo, com azeite. O apóstolo Paulo vai indicar para Timóteo o vinho por causa dos males do estômago dele. Aí eu pergunto para você, irmão, para você, irmã, que está nos assistindo: se a Bíblia não condena a medicina, por que você, como crente em Cristo Jesus, vai condenar? Porque você sabe para o médico do coração e se ele passar todos os remédios você toma, mas tem aquele receio de buscar ajuda em um psicólogo e um psiquiatra. Porque não é porque o transtorno mental ele não é visto, que ele não é sentido, que ele não é trabalhado, que ele não é vivido. Que ele não machuca. Né? Exatamente, que ele não fere, especialmente no campo da família, que se um estiver doente, vai adoecer todos. Todo mundo. Então, a gente precisa trabalhar esse conceito como irmãos em Cristo Jesus, que ser cristão não nos impede de buscar o entendimento que Deus deu a algumas pessoas estudadas para poder tratar aquilo, entende? Nem tudo é demônio, o demônio não é tudo. Então, vale a pena buscar um psicólogo, vale a pena buscar um tratamento, justamente para você ter uma qualidade de vida e para que você possa servir mais a Deus com a sua vida melhor, com o sofrimento amenizado. Então, quando a gente olha para a Bíblia e para o adoecimento psicológico, a Bíblia ela não nega, ela não nos impede de buscar ajuda médica. Então, nós podemos, enquanto pessoas, buscar um equilíbrio
entre a saúde física, espiritual e mental. Amém. Então, aproveitando essa colocação de vocês, né? Vocês falaram tanto de uma perspectiva bíblica como de uma perspectiva da questão psicológica, né? Da saúde mental, a partir da trajetória de vocês como profissionais. Eu quero adicionar na parte bíblica, né? Já que eu não sou um profissional de saúde mental. Mas convive com uma pessoa que tem um transtorno? Vários. E também, isso quase te gabarita, meu filho. E lido também com a saúde mental, né? Porque os irmãos aparecem com todas as situações possíveis. Sim. E nós também precisamos lidar, né? Acho que cada um de nós aqui lidamos com questões mentais. Eu lido com ansiedade, a Gleice lida com o TEPT, a Tainara, não sei exatamente, ansiedade também. Ansiedade pura, toque, problemas com a ira, é uma beleza. Se jogar o DSM-5 para cima, cair em qualquer página, você acha alguém como. Pois então todos nós lidamos com essas coisas, mas aí a Tainara mencionou Jonas, né? E eu fiquei pensando, quando a gente olha para diferenciar o pecado do transtorno, né? Vocês colocaram muito bem que o transtorno é aquilo que se torna algo que eu não tenho controle, algo que muitas vezes tem a ver com desequilíbrio químico também, né? Com algo que eu preciso de uma medicação para resolver aquilo na minha mente, que simplesmente uma questão espiritual, uma questão de só entender não é suficiente, né? Mas quando a gente olha para a vida de Jonas, por exemplo, foi um profeta que foi mandado por Deus para pregar para uma cidade extremamente rebelde, violenta, um povo assassino, né? Então, o desejo dele de controlar, como foi falado, controlar Deus, controlar a situação, impor a sua justiça sobre eles, fez com que ele, no final, que Deus viu que o povo se arrependeu e perdoou, ele fica com raiva, ele se revolta e ele fica querendo morrer. Né? Uhum. Então, a gente olha aí uma pessoa que, por conta do seu próprio pecado, do pecado de querer ser Deus, né, que é o pecado fundamental, eu acho que aí a gente olha para... Quando a Bíblia nos ensina a não andar ansioso, é porque a gente quer tomar conta das coisas como se a gente fosse o próprio Deus. Quando a gente cai na tristeza profunda, quando a gente se permite lamentar e não vê a beleza do que Deus está fazendo nas nossas vidas, é quando a gente sabe que as coisas fogem do nosso controle, né? Como a Tainara também colocou, excesso de falta. Muitas vezes vem do nosso próprio ego que deseja que as coisas sejam do seu jeito. Sim. Seja as coisas que nós ainda queremos alcançar, ou seja, voltar às coisas que nós já perdemos. E aí, Jonas não conseguiu fazer da sua forma. E eu vejo Jesus, quando ele coloca, né, vejam só os lírios do campo que eu visto com mais glória do que o próprio Salomão, e no entanto eles não precisam trabalhar, não precisam buscar nada. Né? Vejam só os pássaros do campo que comem as sementes que eu dou, né, que estão presentes aí na natureza. E às vezes a gente fica, como o próprio Salomão escreveu, correndo atrás do vento, atrás de muitas coisas, atrás de coisas grandiosas. E a Jesus também nos ensina a oração do Pai Nosso. Peçam o pão de cada dia, como ele também ensinou ao povo no deserto, o maná de cada dia, porque no outro dia estraga. Então eu como daquele dia e no outro dia Deus vai prover de novo. E isso não é óbvio para a gente entender que não precisa crescer, que não precisa buscar nada melhor para a nossa vida, para a nossa família, que precisa se conformar com situações negativas, né, e viver numa eterna pobreza ou não trabalhar, muito pelo contrário, né? A Bíblia ensina também que nós vamos suar e conquistar a partir do nosso suor o pão, né? Mas eu acho que ela nos ensina a confiar e descansar em Deus, que quando nós fazemos a nossa parte, né, codependência no processo de restauração, como a Gleice colocou também. Coparticipação. Então, coparticipação, desculpa. Codependência é pecado. Mas foi de Deus, está valendo. Dependência de Deus e coparticipação no processo de restauração. Eu sei que enquanto eu faço o que me está posto do ponto de vista terreno, Deus vai fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer, né? Controlar as forças espirituais, controlar aquilo que eu não tenho controle sobre as circunstâncias e a aleatoriedade da vida. E eu vejo isso na nossa vida. Né? A gente, desde que casou, começa a lidar com... A gente tem 3 anos e meio de casado, né? E a gente começa a lidar com os desafios financeiros. Nós estamos agora sonhando com ter um filho, né? E a gente, então, enfrenta o desafio... Vai no nutricionista, 700 vitaminas. Você vai olhar o salário todo de vitamina. Cada médico passa uma vitamina, um remédio, não sei o quê. E é porque o menino nem nasceu, nem foi concebido ainda. E a Gleice ainda tem alguns problemas de saúde, que aí precisa repor vitaminas, repor ferro e tudo mais, por causa da bariátrica, né, que ela fez no passado. Então,
tem várias coisas aí. E aí a gente enfrenta o desafio, rapaz, mas aí eu vou ter um filho, o filho é promessa de Deus, é mandamento de Deus, né? A família, nós estamos aqui falando sobre família. Mas a gente pensa, mas o filho dá muito gasto, dá muito trabalho, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sustentar? A Gleice vai ficar sem trabalhar porque vai ter que ter filho e tal, e aí vai diminuir a renda, não sei o quê. Então a gente fica louco. E a gente já enfrentou em alguns momentos desafios, é impressionante assim, o cuidado de Deus, que nem sempre o milagre dele é uma coisa de multiplicar os pães de peixes assim, né, que pufo, né, mas ele manda aquele extra ali, aquela coisa que a gente estava precisando naquele momento, ele manda uma oportunidade, e é só aquilo que está precisando. Eu me lembro até de uma situação recente que a gente viveu na nossa última viagem, que a gente foi para Portugal, e a gente viajou usando as últimas milhas que a gente tinha e ficando na casa de parentes, de amigos, né? Porque a gente sabia que a gente não tinha dinheiro assim para gastar. Comendo comida gelada. Comprando comida no supermercado. Quem vê pose não vê corre. Pois é, aí você vê lá nossas fotos. É o que eu sempre digo. As nossas fotos lindíssimas lá nos pontos turísticos, nem sabe que a gente estava comendo cuscuz marroquino comprado no supermercado, né? No almoço. E então, é uma delícia. É bom. E assim, claro que foi um privilégio, né? Viajar para outro país, assim. Mas aconteceu uma coisa muito louca lá, que foi, a Gleice já sabe, óbvio, né, porque ela viveu comigo, mas a Tainara vai ouvir aqui, que eu fiz uma surpresa para a Gleice, né, de ir para Paris, que era um sonho dela, passar uma semana lá, e aí a gente foi economizando para tentar, sabia que lá ia ter que comprar hospedagem e tudo, mas até a hospedagem ia pegar com milhas. Só que eu não vou contar os detalhes do problema que aconteceu, mas a gente teve um problema muito ruim com... burocrático, né? Um problema com a empresa que a gente ia fazer a hospedagem lá com as milhas, com os pontos que a gente tinha. E esses pontos equivaliam a cerca de R$4.000. E eram pontos que eu já tinha acumulado de muito tempo, porque eu negociava, enfim, no passado. E aí o que aconteceu foi que a gente simplesmente, instantaneamente, teve um prejuízo de R$4.000. E eu pensei, pronto, estamos ferrados, o que é que nós vamos fazer agora e tal... Mas o Deus é tão bom. Esse prejuízo, na verdade, era assim, a gente não ia ter onde ficar se a gente não pagasse, aí ia ter o prejuízo, né? Então a gente ia ter que gastar esse dinheiro. A gente tinha que ter, porque já estava com as passagens tudo comprado, não tinha como cancelar, a gente não tinha como voltar de Portugal para o Brasil, porque a passagem já era para a França e tal. Então a gente ia ter que comprar uma hospedagem. E aí foi muito interessante porque a gente conheceu lá uns missionários em Portugal. E eles nos contando a história deles, eles falando, olha, quando Deus nos mostrou que Ele queria que a gente viesse para cá, a gente abandonou tudo, a gente deu nossos móveis, a gente terminou nossa empresa, deu tudo que a gente tinha, porque a gente entendeu, discerniu em oração, discerniu na palavra que Deus estava nos mandando queimar nossas carroças e ir fazer a obra que Ele estava mandando. E eles falaram que, então, durante esse período de preparação, teve pessoas que chegaram do nada e falaram, olha, Deus mandou lhe dar uma passagem, Deus mandou lhe dar isso. E sem eles pedirem, e eles entenderam que Deus estava suprindo aquilo que eles precisavam. E que a cada mês que passava, que muitos desacreditaram, disseram assim, olha, vocês não vão conseguir viver de oferta, esse país aqui não tem igreja grande, vocês vão ter que trabalhar com outra coisa e tal. E eles, não, mas a gente quer viver integralmente, pregando a palavra, fazendo missão e tal. E a gente entende que Deus nos mandou para isso. E se Ele nos mandou realmente, Ele vai suprir. E eles falaram, olha, às vezes está no final do mês, e falta aquele valor ali, a gente diz, não sei de onde vai aparecer. Chega alguém do nada e manda exatamente o que a gente precisa. Do nada, né? Do nada. E a gente vê isso na história da nossa igreja, né? Quando foi a construção da tenda, a mudança por pedras, que em todos os momentos Deus mandava no exato dia, no exato momento, aquilo que faltava. E não era assim, pronto, agora vocês vão ser ricos, milionários, vocês vão fazer o que vocês querem. Não. O que faltava. O que precisava. E aí com a gente aconteceu a mesma coisa. A gente ouvindo essas histórias... Quando aconteceu esse problema, eu disse assim, amor, vamos confiar em Deus que Ele vai prover o que a gente precisa. A gente já está aqui, a gente não tem escolha. Vamos comprar essa hospedagem aí, vamos parcelar, sei lá, fazer o que for preciso, e a gente vai pagar, vamos trabalhar, vamos ralar e vamos pagar. E aí, beleza. Quando foi assim, acho que no outro dia, aí eu recebo um e-mail da companhia de seguros, porque no dia que a gente chegou em Portugal, a mala da Gleice extraviou, só por uma noite. E ela ficou com raiva no dia lá e tal, e eu... Beleza, acionei o seguro do cartão e esqueci. E a mala chegou no outro dia do mesmo jeito, com tudo dentro, a gente não teve nenhum prejuízo. Foram algumas horas. Foi. Né? A gente chegou de noite, no outro dia de manhã estava lá a mala. Mas por causa desse atrasozinho, o seguro me mandou um e-mail dizendo, olha, nós vamos pagar R$3.600 para vocês.
E era exatamente o valor que a gente precisava para pagar aquela hospedagem. E eu acho que ainda sobrou um pouquinho para a gente conseguir se manter lá, né? Então, assim, pode ser que alguém esteja ouvindo e diga, mas é perrengue chique na Europa. Mas, meu amigo, se eu não tivesse recebido esse dinheiro, eu tava perrengue lascado. chique é assim, imagina, né? Um esposo que é líder, que é sacerdote, que é cuidador, com uma esposa que tem algumas fragilidades, né? Por exemplo, quando a gente viaja, por conta do TEPT, eu não consigo dormir, por exemplo, num como é o nome? Que tem um monte de gente... Hostel, né? Um hostel, Então, não tem nem perigo de eu dormir num negócio desse. Eu não consigo, né? Então, ele ficou preocupado por garantir o melhor para nós, né? Como o papel dele. Então, qualquer pequena questão financeira afeta a mulher, muitas vezes na família, né? Por questão de insegurança e tudo. E às vezes, quando fica o perrengue financeiro, eu quero correr. Então eu vou trabalhar mais, eu vou vender alguma coisa, eu vou fazer... E não é o meu papel. E aí o Daniel fala, não vai não, não é o seu papel. E muitas vezes eu tenho que cortar e dizer, olha, esse é o meu papel, você também trabalha, a gente precisa e tudo, mas eu sou o provedor, né? Então nós não vamos nos esperar enlouquecer para ganhar dinheiro. E muitas vezes eu me peguei assim, vou fazer aqui um monte de trabalho extra, um monte de coisa, não sei o quê, eu trabalho na igreja, né? E graças a Deus sou bem sustentado. Mas muitas vezes eu me peguei, não, mas eu vou fazer aqui outras coisas para eu ganhar muito dinheiro e tal. E parece que quanto mais você tenta ganhar, mais você gasta. Mas aparece problema, quebra e tudo, né? Mas quando você confia em Deus, é incrível como Deus... E aí a gente estava voltando de viagem no final, né? E eu esperando as malas chegarem aqui em Fortaleza, eu disse assim, amor, era bom se a mala extraviasse de novo, né? Pra gente receber mais um dinheirinho pra ficar mais tranquilo. Aí ela disse assim, meu amor, como é que você falou? Falei que Deus não vai deixar isso acontecer porque Ele não dá mais que o necessário, né? Assim, Ele não era necessário. A gente já estava em casa. Assim, Deus pode dar, Ele nos dá muito mais do que a gente precisa, né? Glória a Deus. Mas ela falou assim, Deus só dá o que a gente precisa. No sentido de, cara, o resto que Ele dá é um bônus. Eu posso ter, posso não ter. Eu não posso fazer disso o meu propósito de vida, né? Meu propósito de vida tem que ser adorar e servir a Deus. E eu creio que Ele vai me dar o pão de cada dia. Agora Ele vai me dar a viagem de todo ano, Ele vai me dar os luxos de cada dia. Não, Ele vai me dar o pão de cada dia. E eu dou glória a Deus porque Ele me dá o pão de cada dia e Ele provê aquilo que eu preciso e eu posso crer que eu não vou me desesperar. É incrível porque ouvindo essas histórias, eu fico pensando o que tem atormentado a sociedade como um todo. Como nós temos acesso a muita informação, mais do que nunca, em qualquer outro momento da história, uma coisa que ocorre no Japão em questão de segundos, a gente aqui no Brasil já está sabendo, acaba que o povo de Deus, se baseando nas promessas que Deus nos faz realmente, acabam se desesperando porque comparam. Olha aí a família do Beltrano, é assim, assim, Beltrano já está em tal ponto da vida, eu não estou. E aí a comparação, ela entra como tentáculo, fazendo o pai de família pensar, eu tenho que correr atrás disso. Fazendo a mãe de família pensar, eu tenho que correr atrás daquilo. Fazendo o filho pensar, eu não sou igual ao meu irmão. Fazendo a filha pensar, puxa, nessa idade aqui minha mãe já tinha tal coisa e agora eu não tenho. Então isso tem chegado muito para mim, pessoas falando disso. Poxa, eu já tenho 30, eu já devia estar assim, tá assim, tá assim. E acaba que isso pega a gente de uma forma que interfere na maneira como a gente vê Deus agir. Deus, ele não está no nosso tempo, no nosso parâmetro, no nosso padrão. E nós, como povo de Deus, antes de pensarmos nas promessas que são maravilhosas, você é mais que vencedor, raça eleita, sacerdócio real, nós devemos pensar em Deus e buscar a Deus não pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é. E isso é muito psicológico porque a ansiedade vem dessa falta de controle e a depressão vem dessa falta, desse luto em vida. Então, quando isso entra na família, isso vai afetando todo o sistema familiar. O sistema familiar é como uma engrenagem. Cada pessoa na família tem a sua função. E quando entra o transtorno mental, essas funções ficam desfalcadas, excessivas para uma pessoa só. Então, a história aqui que o Daniel e a Gleice trouxeram sobre essa viagem é o padrão perfeito do que é confiar.
Mas aí vale a reflexão, se eu não confio na pessoa em que eu estou vendo, meu marido, meu filho, eu vou confiar em Deus que eu não estou vendo? Muitas vezes as pessoas tratam Deus como um humano, tratam Deus como pai, e aquelas que têm problema com o pai vê Deus mais distante. Aquelas que não têm problema com o pai amam a Deus. Então, assim, a forma que a gente olha para Deus da nossa lente pequena nos impede de ver o todo. É como uma linha olhar para todo o trabalho de bordado. Não há compreensão, é só um pedaço da linha. Então, a família cristã precisa se posicionar nesse aspecto. O que está ao meu alcance, o que está no meu equilíbrio e o que Deus pode me oferecer e como Deus vai me oferecer, para que eu não compare Deus como meu mordomo, mas sim nós que somos mordomos de Deus, que Ele nos entregou pessoas, lugares, trabalhos, objetos para que nós possamos tomar conta até que Ele venha. Então, assim, essa história de vocês é o parâmetro perfeito em questão da ansiedade e da depressão na família, porque se um de vocês caísse nessa armadilha durante essa viagem, os dois iam acabar sucumbindo. Só para ressaltar que eu fiquei preocupado, né? Claro. A gente não deixou, mas assim, a gente entendeu, no meio da preocupação, acho que isso foi interessante, né? A gente não deixou de... Ficava aquele negócio lá no fundo, poxa, mas será que vai acontecer? Como é que eu vou pagar isso e tal? Mas eu decidi racionalmente dizer, mas eu sei que Deus já sabe. E Ele já sabia, né? Incrível, porque Ele já permitiu a malha extraviar lá no começo, sem a gente saber que ia acontecer isso, para resolver o problema que nem tinha acontecido ainda. Mas para Ele já aconteceu, porque Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. É, isso que a gente está conversando, né? Voltando mesmo para a questão familiar, isso que a Tainara acabou de falar, é muito importante. Gente, as famílias estão, na maioria do tempo, vivendo a linha do tempo e vivendo a era secular mesmo. E não é por mal, é porque muitas vezes é o que precisa. Aí vamos pensar na rotina. Pai trabalha feito louco para dar o sustento, para pagar a escola, para ter o do bom e do melhor, porque muitas vezes esses pais não tiveram o básico, né? Então eu quero que o meu filho tenha o mínimo para ser alguém na vida, para não passar fome, para não passar aperto, para ter o mínimo. E aí a mãe, se ela fica em casa, né? Ela enlouquece com tudo que tem que acontecer, que está acontecendo, porque o filho passa o dia inteiro na escola. Hoje em dia, né, o menino estuda quase que em tempo integral, quase todos os dias. E aí, cada um tem um mini cenário e a família um macro cenário. E aí, quando você amplia, né, dá um zoom out, né, que chama? Sim. Dá um zoom out, aí você vê a família dentro do contexto sociedade, aí vê a família dentro do contexto igreja, e aí esquece que cada indivíduo desse está vivendo um universo em 24 horas. Que ele tem sentimentos, que ele tem história, que ele tem contexto, que ele tem relacionamentos dentro da família, fora da família, dentro da igreja, fora da igreja. E o que vocês notam que causa mais, assim, essa sensação de ansiedade e depressão nos vários membros da família hoje? Rapaz, de novo, é dentro do micro-universo dele ali, existem expectativas que vão ser frustradas, existem sonhos e planos que nem sempre vão acontecer, e aí vem de novo a frustração, a sensação de falta de controle, né, da perda do controle, a sensação de perigo iminente, a sensação de que tem que estar tudo bem. Então, são tantos pratos para equilibrar. Tem uma tirinha, né, assim, uma imagem, que é o macaquinho do circo equilibrando os pratos girando, né? E aí, é uma fileira de pratos. Quando ele chega no último prato, o primeiro já está parando de girar. E a pessoa tem que correr e girar também. Então, o pai faz isso no trabalho, em casa, nos compromissos, nas coisas, e às vezes ainda lidera na igreja. A mãe, a mesma coisa. Quando ela trabalha fora, quando ela não trabalha fora, é dentro de casa. Então, tá girando os pratos. O filho tem 700 matérias para estudar. Toda semana tem 3 provas no mínimo para fazer. A coisa mais louca do mundo, gente, é a escola começar o ano letivo e na semana seguinte o menino ter prova. De quê? Conteúdo do ano anterior. Para quê? Para ter uma condição de concorrer a uma vaga no Enem.
Então, para assim, número, para a própria escola também. isso. A gente está produzindo uma geração doente, né, por resultado. Sim. Aí o menino, excelente, tira notas excelentes, excepcional e tal, mas não acha que é suficiente. Por quê? Porque ele não está tirando 10 em todas as E matérias. no momento que ele não for perfeito, né, se ele for o perfeito, o inteligente, no momento que ele fizer uma coisa ruim, tirar uma nota mais ou menos, pronto. E aí os pais, muitas vezes, não cobram. Tem os que cobram, né? Mas tem pais que não cobram. E os pais que não cobram não quer dizer que o filho não se cobre. Então, muitas vezes o pai diz assim, mas eu não cobro o menino, por que ele vive ansioso com isso? Por quê? Primeiro porque a nossa natureza é uma natureza ansiosa desde a queda original, né, do pecado original. Nossa natureza vai sempre sentir falta de alguma coisa, né? E acho que é C.S. Lewis que diz que a gente tem um vazio do tamanho de Deus. Blaise Pascal, acho que falou isso. Esse aí mesmo. E aí a gente tem realmente, né? E Eclesiastes fala, existe em nós, Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Então a gente sempre vai sentir falta daquilo que ainda não chegou. Beleza, ok, show. Só que isso fica transitando entre o terreno e o eterno, o terreno e o eterno, o terreno e o eterno. Só que é tanta tarefa terrena, que a pessoa fica desesperada para cumprir e ela esquece do eterno. E aí, quanto mais ela esquece do eterno, mais ela adoece. Aí, dentro desse cenário, a gente vai ter sempre. Se tem 2 filhos, os filhos vão se comparar, porque um vai ser sempre diferente do outro, não tem pra onde correr, mesma educação, porque é personalidade. Então, os filhos vão se comparar. Quando os pais não fazem isso, né? Aí, se o menino não tem irmão, ele vai olhar e dizer assim, meus pais pagam tudo pra mim, então eu tenho que. Essa noção de eu tenho que fazer, eu tenho que estar, eu tenho que ser, nos impede de entender que tá tudo bem no dia que a gente não tá bem. Jesus foi para o monte, no Getsemane, né, no jardim de Getsemane, e ele falou, disse para os apóstolos, fiquem aqui e orem, a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Isso é uma dor, é um pesar e é um luto em vida. Jesus estava lamentando, ele precisava prantear. E ele chega para o Pai e diz, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Se Jesus, que era Deus, ele pôde dizer aquilo que ele desejava, mesmo assim ele continuou confiando na vontade de Deus, porque que eu e você, a gente não pode. Só que quando a gente tem filhos, por exemplo, a gente esquece que esse serzinho, quando ele sai da infância para a adolescência, ele ainda não está formado. Então o que acontece muitas vezes? Os pais olham para o filho adolescente, porque o filho adolescente ele acha que é adulto. Né? Ele achar que é adulto é uma coisa, agora o pai imputar nele que ele é adulto é outros Projeta nele as expectativas, frustrações, sonhos não realizados, Sim. desejos de futuro de que queria construir. E muitas vezes os pais colocam no adolescente inconscientemente, certo? Não é de propósito que se faz isso, que ele esteja pronto para lidar com todas as questões. E não é assim. E ao mesmo tempo que ele quer que ele lide com tudo, ele não deixa ele decidir. Por quê? Porque eu quero o melhor para ele, mas ele tem que aprender. Então, às vezes, a gente olha para a família e a família, pelo simples fato de um menino estar sendo tratado como adulto para tomar decisões sérias demais e o pai está vendo e não consegue intervir e fazer isso com sabedoria, ou o menino vira uma eterna criança, ou ele vira um adulto antes do tempo. E isso gera nos pais uma dependência do adolescente, uma codependência do adolescente em cima dos pais, porque ele acha que ele é responsável pelos pais, mexe com a estrutura familiar. E quando nós saímos do papel para o qual Deus nos criou, aí, meu amigo, o inimigo se levanta e aplaude de pé. Só que a gente não enxerga isso. Então, nós, como família, nós precisamos ser pai, marido, seja marido. O que é que isso significa? Vai na Bíblia. Efésios fala bastante sobre isso. Né? Fala sobre qual é o papel do marido, qual é o papel da mulher. Fala pais, né? Filhos, sujeitem-se aos seus pais, né? Obedeçam, honrem. Mas mais pra frente um pouquinho, né, assim, a Bíblia também fala, pais, não irritem os seus filhos, né? Não gerem neles desânimo. Então, assim, e a gente esquece disso, porque é conveniente. Então, o criar o teu filho no caminho do bem, ainda adulto, ele não se desviar dele, quer dizer que você vai caminhar esse caminho com ele, testificando para ele da verdade do Evangelho. Tainara, e no relacionamento entre os adultos? Falou Assim, bastante aí dos filhos, né? Dos pais a minha trajetória como psicóloga, comecei atendendo crianças muito pequenas até crianças maiores de 12 anos. E é muito impressionante.
Eu fui psicóloga de uma creche e quando eu trabalhava lá, eu observava as crianças de 1 ano, 9 meses, 1 ano e meio. Elas, sem falar, elas criavam uma micro-sociedade. Naquela sala de creche havia uma sociedade onde tinha o líder, onde tinha quem obedecia, tinha quem organizava, tinha quem desorganizava, tinha quem mandava, tinha quem quebrava, tinha aquele que não obedecia, aquele que mandava e tinha aqueles que concordavam. Então, uma pequena classe com 15 crianças virou uma verdadeira sociedade. Onde se você olhasse de fora, você ia dizer, aquele é o presidente, aquele é o empresário, aquele ali não quer saber. Aquele ali é o marginal, Isso. Né? Aquele ali é o que rouba brinquedo, morde e chora depois que mordeu. Então assim, e aí eu pude ir vendo que o adulto não é tão diferente. O adulto faz birra, o adulto bate o pé, o adulto às vezes quer colo de mãe. Ele morde e depois chora. Ele morde e depois chora. Só que a birra, ela é mais civilizada. Você não pode sair mordendo as pessoas, por mais vontade que lhe dê. Não pode sair batendo nas pessoas. Freud vai dizer que para a gente viver em civilização, nós pagamos o preço de suprimir os nossos instintos. Porque senão a humanidade não ia resistir. Ia todo mundo viver na selvageria dos próprios desejos e ninguém ia aguentar viver em civilização. Então, para todos nós estarmos aqui, existe um acordo mútuo. Você faz isso aqui e você faz isso aqui. E juntos nós fazemos isso aqui. Então, essa sociedade interfere diretamente na família e a família interfere diretamente na sociedade. Então, Tainara, qual é a solução? Eu diria que o passo é o autoconhecimento. Você se conhecer, você se amar, não se idolatrar, só se amar. Você ser suave com você se tratar bem. Porque às vezes a régua que nós olhamos os outros de exigência é a régua que para nós é triplicada. Exatamente. Porque nós não sabemos olhar para nós com piedade. Como você espera que o outro lance um olhar piedoso sobre você, se você não lança um olhar piedoso sobre você mesmo? Então, o relacionamento dos adultos, como é que é? Invista no seu autoconhecimento, busque dentro de você aquilo que você precisa melhorar, e traga para fora suas vulnerabilidades. O que eu acho muito lindo em nossa igreja é a questão de abrir as vulnerabilidades, a questão de se permitir ser cuidado e a questão de você simplesmente poder se comunicar. Muitas vezes na família não existe essa comunicação. O pai chega do trabalho e perturba a mulher, que por sua vez, por estar em casa sobrecarregada, perturba os filhos, que por sua vez perturbam um ao outro e vão perturbar o cachorro, o gato, quem estiver por perto. Então, assim, é como a Gleice falou, cada um tem seu universo, mas existe uma sincronia. Se sentar na hora da refeição e conversar, ver em família, né? Ver o que o seu filho está assistindo. Ah, meu filho gosta desses animes aí, eu não sei o que é. Senta com ele e assiste. Você vai conhecer muito mais seu filho a partir das coisas que ele vê. Você vai poder chegar e dizer, olha filho, isso aqui não tá legal. Você, como adulto, conheça a sua esposa. Eu vinha observando a Gleice e o Daniel no carro, né? Coisas dos bastidores. Eles têm uma comunicação lindíssima. Parece um instrumento musical. Tô puxando maior sardinha aqui. Eles vinham conversando, eles nem notaram, mas eu tava lá. Eu notei. Então, assim... E é isso porque ela viu a gente se criticando uma outra, reclamando de coisa do dia anterior. É porque a gente fica implicando, sabe aquele negócio que o cearense gosta de fazer, arengar? E eu achando a coisa mais linda, porque quando a pessoa se permite criticar-se, quando a pessoa se permite aceitar, é verdade, eu errei, é verdade, eu fiz isso, as coisas ficam melhores. Imagina para o filho olhar para o pai autossuficiente. Eu trabalho aqui. Quando eu era criança, eu acordava 5 horas do dia anterior para ir para a escola. Eu atravessava rios, cachoeiras, dinossauros para chegar na escola e ia a pé. Então, assim, quando o filho olha para aquele super pai, ele fica, meu Deus, eu nunca vou alcançar isso. Eu sou um caquinho. Ou então, quando o filho olha para a super mãe, eu trabalho, eu estudo, eu cuido da casa, eu faço chover, eu faço milagre. A filha olha, poxa, eu nunca vou ser assim.
E aí quando você vê o filho desesperado buscando algum lugar para se encaixar, aí vem, esse menino não faz nada, fica o dia todo dentro do quarto, fica o dia todo no celular. É isso aí mesmo. E se você fosse criança nesse tempo, você também ia ficar dentro do seu quarto, no seu celular. Porque tem o universo lá na mão dele. E as crianças lá no tempo de Aristóteles, se tivessem essas coisas, também iam fazer isso. Então, gente, não faça da sua família o seu campo de batalha. Perfeito. Vocês não são inimigos, vocês são parentes, vocês são amigos. Aliados. É onde cada um vai ter a sua função. O pai, não é porque o pai é amigo que ele vai ser desautorizado, porque eu tenho amigas que realmente me falam as verdades e são minhas amigas. Mas você vai entender melhor seu filho, vai entender melhor sua mulher e vai entender a si mesmo. Eu duvido que as pessoas tenham coragem de fazer uma pesquisa de opinião. Ô fulano, como é que eu sou? Eu sou insuportável? De 0 a 10, como é que você me analisa? Entende? Quando a verdade da boa comunicação alcança você, você vai ter a capacidade de amar ao próximo, amar a si mesmo, com a razão, a emoção, o intelecto e a sua força. Então, eu não estou dando a oferta milagrosa, não estou dizendo que esse é o caminho puro e certo, mas eu digo que um bom começo é conversar, sim, se abrir, olhar no olho e dizer, meu filho, eu tentei lhe criar da melhor maneira que eu podia, mas eu também fracassei. Às vezes, uma frase, você me perdoa, faz tantas coisas. A gente vê isso no retiro do inventário moral, no Ser Novo, são recursos que a nossa igreja oferece, no GR também. Então, se permita ser visto, se permita abrir, porque se você não pode se abrir para a sua família, para quem é que você vai? E Deus vai abençoar essa comunicação, vai intervir, porque você vai encontrar o amor de Deus, você pode ver os atributos de Deus na sua mulher, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Então, assim, acredito eu que a chave é a comunicação, o autoconhecimento e o amor. Porque o dom de línguas vai embora, as profecias também se cumprirão, mas o amor, ele vai prevalecer. Isso que a Tainara está falando, assim, sobre a comunicação é fundamental. Gente, tem uma frase que eu gosto muito, eu ouvi minha sogra dizer e eu levo para o consultório, eu levo para a vida, o óbvio precisa ser dito. Mas não é óbvio que eu não gostei? Se é óbvio para você, não quer dizer que é óbvio para o outro. Então, e isso, eu e o Daniel, a gente fez uma promessa nos nossos votos, a gente conversou muito isso antes de casar, que nós não vamos deixar o sol se pôr sobre nada. O que é isso? Nós vamos tratar, nós não vamos dormir sem tratar nada. Ou promessa sem jeito. Menino, tem dia que é 4 horas da manhã, nós lá assim, um zumbi, mas nós vamos tratar as coisas que a gente precisa, nós não vamos dormir sem, mesmo que não esteja resolvido, esteja em paz. Pelo menos está perdoado. Né? Isso. E assim, gente, o maior sofrimento dos filhos é não entender que os pais também erram, porque aí entra esse super pai, essa super mãe, um objetivo inalcançável, o menino nunca vai ser bom o suficiente. E ele nunca ouviu o pai dizer assim, minha amada, me perdoe, eu errei. Eu passei do ponto. Aí ele chega e diz, meu pai é um hipócrita, porque ele vai para a igreja, ele vive o evangelho fala sobre admitir o seu pecado, pedir perdão, e eu nunca vi meu pai fazer um negócio desse. A minha mãe fala sobre isso, eu vi ela falando para a mulher do GR dela, e a minha mãe nunca disse para mim, meu filho, me perdoe, eu poderia ter falado de outro jeito. Admitir que nós estamos errados glorifica a Deus e testifica para os nossos filhos, meu filho, você não precisa ser perfeito, a mamãe errou, me perdoe. E é interessante porque a vulnerabilidade até do lado de fora afeta a família, porque claro. O que acontece é que como a gente fora tem que ser perfeito, então a gente vai guardando tudo, sublimando tudo e aí a gente explode na família. Na família que a gente expressa nossas ansiedades, nossas tristezas, nosso controle, nossas expectativas. E aí você pensa que a criança, que é um bebezinho, não tá vendo, mas ele tá. Aí quando chega na adolescência, que abre mais uma etapa do cérebro aqui, aí ele começa a julgar e discernir. Mas as pessoas de todas as idades fazem isso, né? Claro. Principalmente se elas aprenderem que elas precisam ser o cara lá fora. Mas se eu aprendo que eu posso confessar o pecado uns para os outros, como o Tiago escreve, então eu já vou chegando em casa já tendo tratado coisas,
já tendo falado do que está me afligindo, das minhas ansiedades, em vez de carregar tudo para estourar lá dentro. Então eu tenho esse privilégio, por exemplo, de ter pessoas, como eu trabalho na igreja, então eu tenho meus prestadores de contas lá do meu lado. Então muitas vezes acontece alguma coisa, eu já puxo alguém ali, conversa ali na hora do almoço e tudo, e eu já chego em casa já tendo refletido sobre algo, já tendo tratado no meu coração, já estando mais calmo para poder conversar com a minha esposa então, e não jogar em cima dela, não chegar estressado reclamando de tudo, né? E é poder exercer também essa vulnerabilidade com ela, né? Então isso eu acho que vale em todos os ambientes, porque o que está fora também afeta a família. Se você vive um extremo em um lado, você vai viver um extremo no outro. E existe uma diferença, gente, entre você silenciar no momento da raiva para digerir e tratar depois e você silenciar e nunca mais falar nada. A pior coisa do mundo pro teu filho, pra tua esposa, é tu chegar, xingar, gritar, ou não, ficou chateado, brigou e tal, vai, fecha a porta, quando volta, nada aconteceu. Oi, levou uma topada, bateu a cabeça, teve uma amnésia. Isso daí, o diabo tá ali, ó. Porque você não pense que porque a gente não vê, o mundo espiritual não tá ao nosso redor, não. Se a gente crer que Deus tá em todos os lugares, o inimigo dele também tá. Ah, mas na minha casa eu repreendo, eu boto embora. Sim, mas de vez em quando a gente abre a porta, abre uma brecha e ele vem. Então você precisa deixar claro. Muitas vezes eu digo pro Daniel, olha, já tá tratado já, mas eu quero dizer o que eu pensei, o que eu senti, o que eu julguei, e eu quero lhe pedir perdão em nome de Jesus. Eu vou falar isso em voz alta para principados, potestades e testemunho ouvir, para a glória de Deus, que isso aconteceu. Por quê? Porque naquilo que eu não confesso, vira um negócio dentro de mim que me oprime, que me reprime. Raiz de amargura. A raiz de amargura, que me acusa. E quanto mais orgulhosa eu sou, mais aquilo me apodrece por dentro. Né? O pastor Almeida falou, o Daniel Almeida falou da passagem de Davi, quando ele fala, né, que enquanto eu não confessei o meu pecado, gente, eu amo aquilo ali, os meus ossos estavam apodrecendo. A gente apodrece, então chama tua esposa e fala como você se sente, pede ajuda. Chama o teu filho e fala como você se sente. Filho, o papai não tá bem, ore com o papai. Mãe, tu não é a super mulher, pede ajuda. E os filhos também com os pais, né? E os filhos, gente, vocês fazendo isso um com o outro, o filho de vocês vai olhar e vai dizer assim, esse é o lugar para onde eu vou levar todas as perguntas. Porque se vocês não responderem com verdade, certo? Com amor, com acolhimento, eles vão procurar nas IAs. Hoje em dia tem informação para todo lado, eles vão procurar nas ideologias que respondem àquilo que é conveniente. Por quê? Porque eles acham que se eu for perguntar para o meu pai perguntas altamente absurdas e meu pai mentiu para mim uma vez, mas eu menti para proteger, porque a criança não precisava saber, por exemplo, como é que um neném é feito. Se você conta respeitando, né, o cuidado, tendo todo o zelo, a criança vai administrar aquilo ali dentro do universo dela, ela não vai enxergar do jeito que a coisa acontece. Então, quando você fala isso e a criança depois ouve na escola isso, ela vai dizer, meu pai e a minha mãe são a minha fonte mais segura. Seja a fonte mais segura para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, e seja o apoio. Vocês são família. Família é ser suporte para o outro. Não dá para viver num campo minado, onde o pai chega e ele não sabe onde é que ele vai pisar e qual é a bomba que vai explodir. E vice-versa. E é muito interessante porque o povo de Deus, na atualidade, anda sofrendo um problema eu chamo carinhosamente de supercrentificação. Eita. Eu sou crente, logo nada me acontecerá, eu vou andar sobre as águas, eu vou ter autoridade sobre cobras e escorpiões. Eu não vou, eu sou super, porque Jesus me ama e eu sou eleito por Deus, porque na minha família o diabo não entra. E aí você se veste como crente, fala como crente, anda como crente, tem todo o biblês no vocabulário. Mas crente até o diabo é. Mas quando você chega em casa, tira o vestido, tira a gravatinha, desarruma o cabelo, veste aquela roupa de mendigo que eu sei que você tem, que são as melhores. As mais gostosas. Aí você vira o Taz dentro de casa, que é do Looney Tunes, aquele que fica rodando assim como um redemoinho. Demônio da Tasmânia. Isso. O nome já diz tudo, demônio. Gente, a Bíblia nos pede domínio próprio, mas às vezes nós temos os nossos demônios próprios. Eu achei lindo que a Gleice no carro disse assim, hoje eu tô meio coisada.
Isso é fantástico porque é o puro nordestino. Ele fala isso e todo mundo entende. Mas é aí que está o ponto. Se você, sendo adulto, às vezes acorda e você não se suporta, você se olha no espelho e diz, caraca, velho, olha que pessoa insuportável aqui na minha frente, sendo você. Se você não entende o que sente, se você mesmo não sabe nomear, aí o seu filho de 10 anos vai saber. A sua mulher esposa vai saber. Então, gente, a Bíblia define as funções. E para quem às vezes costuma se revoltar com isso, a sociedade também. Então, às vezes a sociedade nos põe pressões que não é para nós. E o povo de Deus não é super. O povo de Deus não é top. O povo de Deus é humilde e sofredor. Cristo veio ao mundo, deixou com 12 homens, 13, contando com o apóstolo Paulo, a responsabilidade de morrer de forma horrível, passar fome, privação, ser apedrejado, para você hoje poder se levantar toda semana, pegar a sua Bíblia, botar a família no carro e ir para uma igreja. Isso foi pago com preço de sangue, com preço de história. Então, você não é mais que vencedor se estiver diante da sua própria visão, mas você só é mais que vencedor se colocar aos pés da cruz. Amém. Tirar a coroa de orgulho, tirar a coroa de ser o homem, a mulher, o filho, cuidar das ervas daninhas externas, porque quando se trata de família, todo mundo tem uma opinião. Instantaneamente, todo mundo vira psicólogo, vira advogado, vira político. Mas na sua casa, é você, seus filhos e sua mulher. E aí, o que acontece? Muitas vezes ocorre, o dano já vem logo na raiz. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher em uma só carne. Deixaram mesmo o pai e a mãe? Deixaram mesmo a casa? Você, homem, tem que entender que você agora tem uma família. Você, mulher, tem que entender que você agora tem uma família. E é isso. É se centrar. Você fazendo a sua função de mãe, mulher e esposa já está ótimo. Não precisa de mais nada. Você fazendo a sua função de marido e pai, tá ótimo, não precisa de mais nada. E é só isso. Às vezes o menos é mais. É suficiente, gente, né? Nós estamos caminhando para o fim, né? Porque eu já recebi ali um alerta de que já estamos estourando o tempo. Então eu queria resumir aqui para a gente se despedir, né? Eu vi aqui 3 pontos muito fortes que eu acho que resumem como lidar com ansiedade e depressão dentro da família, que é confiança no Senhor, aliás, até 4, né? Conectado com isso, contentamento com aquilo que Deus nos dá, comunicação e autoconhecimento. Quando a gente faz isso, dentro da comunicação está a vulnerabilidade, né? Então, aprendi muito com isso, né? E eu acho que, para dar o meu recado final aqui, deixar vocês também darem de vocês, acho que a coisa que eu queria deixar também, além de tudo isso, é a pausa. Porque hoje nós vivemos um mundo extremamente frenético, em que nós hoje estamos preocupados com o que nós já deveríamos ter feito ou com o que nós ainda temos que fazer. E é daí que vem muitas vezes a depressão e a ansiedade. E na verdade nós temos que viver muitas vezes o presente. E a gente sempre fala daquele filme Questão de Tempo, né? Que é um filme muito bonito, em que um cara ele descobre que ele tem o poder de voltar no tempo e fazer o que ele quiser, reviver o mesmo dia várias vezes, reviver uma coisa que deu errado e ele refaz até dar certo o relacionamento dele, uma coisa que deu problema no trabalho, enfim, o que ele quiser. Mas é interessante que ao longo do filme vai acontecendo algumas coisas que eu não vou dar o spoiler, mas ele descobre em um determinado momento que ele não vai mais poder voltar, porque ele vai mudar coisas que ele não quer mais mudar. E é o pai dele que dá esse ensinamento para ele no final, porque ele descobre que isso acontece com todos os primogênitos da família, né? Esse negócio de voltar no tempo. E o pai dele chega e fala assim, olha, eu aprendi que quando eu podia voltar, eu voltava o mesmo dia e tudo aquilo que eu vivi, sem saber o que ia acontecer, frenético, preocupado com o trabalho, com o transporte, com o tempo, não sei o quê, eu já sabia tudo. Então eu aprendi a ficar só observando as coisas, vendo as pessoas, vendo aquilo que eu já sabia que ia ocorrer, e contemplando aquilo ali. E ele fala assim, aprenda a viver isso, e se você não pode mais voltar, aprenda a simplesmente apreciar da primeira vez.
porque ela é a primeira e última. E a nossa vida é assim, a gente não pode voltar, mas a gente tem um Deus que está acima do tempo. E a gente pode apreciar com a nossa família. Isso significa, como foi até colocado já, né? Sentar para comer, sentar para fazer coisas juntos, fazer um passeio, abdicar de certas coisas em nome de outras, né? A gente sempre precisa escolher o que é prioridade na nossa vida. E muitas vezes a gente escolhe conquistar muitas coisas e apreciar poucas. E estar pouco tempo ao lado de quem precisa. E aí a gente com isso tira a nossa própria paz e começa a ficar ansioso, porque eu tenho que alcançar, eu vejo hoje no YouTube tem direto. Quanto patrimônio você deveria ter aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos? Eu fico, misericórdia. Quantas pessoas olharem isso aqui e vão ficar desesperadas porque eu não tenho esse patrimônio, então quando eu chegar a tantos anos eu não vou ter tanto dinheiro para eu poder viver de renda e não sei o que, ser muito rico. E na verdade, será que eu preciso de tudo isso? Às vezes a gente quer construir demais e viver de menos, né? Então, vamos viver com as nossas famílias, né? Famílias, vamos viver juntos, vamos apreciar o tempo uns com os outros e apreciar os presentes que Deus nos deu hoje. Vocês têm algum recado aí para finalizar? Pode falar, amiga. Gente, é o lema da nossa igreja, um dos lemas, né? O primeiro é sozinho não pode. Não fique sozinho na sua própria casa. Não habite nem sozinho a sua própria mente. É um lugar perigoso para andar nela sozinho. Chame alguém, convide alguém para entrar no seu mundo, alguém para você prestar contas. O segundo lema é um dia de cada vez. Gente, só um dia. Um dia é suficiente para você se preocupar. Um dia tem a dose perfeita para você lidar. E também, seja honesto, se abra, se mostre para a sua família. Não dê a melhor louça para a pessoa de fora, o melhor quarto para a visita. Não, mostre a melhor louça para quem está sempre com você. Mostre o melhor quarto para quem está sempre com você. E se ame, e aí você vai alcançar o amor a uns aos outros, com Deus no comando. Amém. Amém. Acho que o meu recado final realmente tem muito a ver com isso que vocês falaram, né? De viver o presente, né? Eu lembro de uma frase super clichê que diz assim: Deus, a gente chama de presente o agora porque é um presente, é uma dádiva. E de fato é. É isso mesmo. Existe poesia, existe breguice também nessa fala, mas existe muita verdade. Deus nos deu o hoje. E a Bíblia fala, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, que o meu hoje tenha o mal do hoje e que eu não cultive o mal do amanhã nele. Principalmente na coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa família, né? Isso que a Tainara falou de você casou, né? Você deixa pai e mãe, e esse deixar não é abandonar, é ter uma relação saudável. A gente tem sempre muito cuidado de ver os nossos pais pelo menos uma vez por semana, a gente tem um momento juntos de comunhão, de brincadeira, porque é uma forma de honrar essas pessoas também, mais eles na casa deles, vivendo a vida deles, a gente ajuda no que pode, pede ajuda também. E assim, peça ajuda, não ande sozinho. Deus não nos criou para caminhar sozinhos. Ele criou Adão e criou uma companheira para Adão. E aí ele não queria que ele ficasse só. Ele queria que ele tivesse com quem se relacionar. E esse relacionamento, os nossos relacionamentos, eles precisam ser alinhados de uma forma a produzir santificação, né? Daniel é uma ferramenta de santificação para a minha vida. Todos os dias ele me põe à prova, tô brincando. Todos os dias ele me ajuda a amadurecer, a crescer, ele me exorta, ele me confronta em amor. Ele não precisa apontar o dedo na minha cara. Maridos, esposos, vocês não precisam apontar o dedo na cara um do outro para dizer que algo lhe machucou. Diga que doeu. Não precisa dizer que o outro quis fazer, que ele teve intenção. Não fale um pelo outro. Gente, existe uma ferramenta maravilhosa chamada comunicação não violenta. É uma metodologia. Se você não conhece, procure se informar sobre isso. É muito importante porque nos ensina a nos falar de forma mais desarmada. Então, vai conversar com a pessoa, põe as escopetas de lado e vai com graça, com amor, com verdade, como Jesus fazia, né? Seja você, procure ajuda. Se vocês não sabem lidar com os filhos, busquem ajuda profissional, busquem ajuda pastoral. Não caminhem sozinhos, gente. Deus não nos criou para isso.
né? E pedir ajuda glorifica a Deus. É viver comunhão, é viver igreja. Então, viva igreja aonde você for. Seja igreja. Não deixe de fazer isso, né? E eu acho que é isso. É um privilégio, né? É um privilégio estar aqui. Muito obrigada. Muito bem, eu quero agradecer a Gleice e a Tainara. As duas são profissionais, atendem, né? Caso você queira... Fala o Instagram de vocês, o que é que vocês atendem? O meu é tainara.psic, com THY, 2802. Tainara atende como psicóloga online, não é isso? É online, mais breve teremos um lugar para chamar de meu. Olha aí, maravilha. Bom, o meu Instagram é Nobrinha Gleice e eu atendo tanto online como no Instituto Kenosis, né? No consultório físico. Perfeito. E eu sou o Daniel, quero agradecer imensamente a vocês, nossas queridas convidadas, a IBC Fortaleza por essa iniciativa e ao MC Studio que está nos recebendo nesse espaço lindo. MC Studio, é isso aí. Obrigado a todos e até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Amém.